aqui. Muito bem. Então ele quer saber se isso menos 1 ao quadrado mais x mais 3 ao quadrado igual a zero é uma equação de segundo grau. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir os termos. Tem que levar essas coisas ao quadrado. Então aqui já tem um erro assim que quando um professor vê vocês cometendo, ele fica louco. Então já vou te explicar isso para você não cometer esse erro. Se você cometer esse erro, seu professor nem vai olhar o resto da sua prova. Então preste atenção para não cometer, tá? Ó, Tá. isso aqui não é isso. Não é, não é, não é, não é, tá bom? Tá. Não é. Isso aqui é a mesma coisa que isso, olha só, x menos 1 vezes x menos 1. Uma coisa ao quadrado é ela multiplicada por ela mesma, certo? Certo. Que não é isso aqui. Bem, então se não é aquilo ali, o que que é? É o que vai surgir do chuveirinho, vamos lá. X ao quadrado menos x menos x menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Chuveirinho, certo? Certo. Agora, então, dá para juntar essas coisas. Pelo menos essas duas coisas. Porque ambas têm apenas x. Não tem ao quadrado, não são números sozinhos. Então, menos x com menos x é a mesma coisa que menos R$ 1 menos R$ 1. Fica com menos R$ 2. Mas como é, em vez de reais, é x, então vai ficar menos 2x. Certo? Certo. E ali o mais 1. Pronto. Então, como eu havia dito, esse negócio não é esse. Esse Sim. negócio é esse. Então, você sempre, quando vier ao quadrado, trate de fazer o chuveirinho. Muito bem. Bem, isso para o primeiro, né? Agora vamos para o segundo, que é o x mais 3 ao quadrado. Mas igual, você já fez aí, dá para fazer uma equação de segundo grau. Pode já fazer ou tem que fazer as duas primeiro? Fazer as duas. X mais 3 vezes x mais 3. Primeiro, em nenhum momento da questão ele te pede qual que é a resposta da equação. Ele não está te pedindo isso. Sempre Sim. atenta ao que o problema está pedindo. Ele está te perguntando, a equação é do segundo grau? Isso ele não quer saber qual é a resposta da Bhaskara. Está perguntando a resposta da Bhaskara. Ele só está te perguntando se isso aqui é uma equação de segundo grau. E a gente só vai saber isso depois que fizer o chuveirinho dessas duas coisas, depois que tirar essas duas coisas do parênteses. Por enquanto, eu só fiz isso nessa. Então, eu preciso fazer nessa aqui para verificar se é uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Estava no caminho. X mais 3 vezes x mais 3. Então, vamos fazer o chuveirinho. X vezes x é x ao quadrado. Travou? X vezes x é x ao quadrado. X vezes 3 é 3x. 3 vezes x também é 3x. E 3 vezes 3 é 9. Agora eu posso juntar esses dois aqui, posso somá-los. Vou ficar com x ao quadrado, 3 mais 3 é 6. Então, como tem um x do lado, é 6x. Como se fosse 3 reais mais 3 reais. Em vez de real, é x. Mas se fosse real, daria 6 real. Certo? Muito bem, então eu fiz ali o x mais 3 ao quadrado e deu isso. Muito bem.
Portanto, o problema eu queria saber se esse negócio que eu estou selecionando é uma equação de segundo grau. Então, veja só o que eu vou fazer. Eu vou apagar essa parte aqui do x menos 1 ao quadrado, tá vendo? Uhum. E no lugar dela eu vou colocar isso aqui, porque isso aqui é o x menos 1 ao quadrado. Todas essas contas eu fiz para abrir o x menos 1 ao quadrado, tirá-lo de dentro do parênteses. Ficou desse jeito. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do x menos 1 ao quadrado, beleza? Beleza. E agora eu vou fazer o mesmo com o x mais 3 ao quadrado. Acabei de fazer a continha. Então, eu vou apagar o x mais 3 ao quadrado e vou colocar isso. Porque isso é o x mais 3 ao quadrado. Eu fiz todas essas continhas aqui de chuveirinho para chegar nessa resposta. Sim. Tudo bem. Então, agora, o que que eu fiz? Eu só simplifiquei o que o problema estava pedindo. Eu tirei as coisas do parênteses. Como você pode perceber, nós temos um termo ao quadrado, outro termo ao quadrado. Nós temos um termo sem quadrado, outro termo sem quadrado. E nós temos um termo sem x, outro termo sem x. Então, as cores que eu coloquei aqui mostram as coisas que nós temos que juntar. Nós temos que, primeiro aqui, ó, somar x ao quadrado mais x ao quadrado. Bem, quanto que é 1 metro ao quadrado mais 1 metro ao quadrado? São 2 metros ao quadrado, certo? Certo. Tipo uma casa, assim, tem um piso lá de 1 metro ao quadrado, mais outro metro ao quadrado, vai ficar então 2 metros ao quadrado. E aqui, mesma coisa. Menos 2x mais 6x é 4x. Né? Porque se você tem R$ 6 e perde 2, você fica com 4. E agora 1 mais 9 é 10. Muito bem, tudo isso igual a zero. Agora nós olhamos para essa coisa e nos perguntamos: isso aqui é uma equação de segundo grau? A resposta é sim, porque nós estamos vendo claramente um x ao quadrado, certo? Certo. Então vamos colocar sim, é uma equação de segundo grau, pois após a simplificação, que é tirar coisas do parênteses e fazendo o chuveirinho, assim, sobrou um termo com x ao quadrado. Por isso que é uma equação de segundo grau. Muito bem. Agora, tendo em vista isso, moça, e pergunta outra coisa. Temos que... Sim. Se sim, quem é o A, o B e o C? Na aula passada, na verdade, na retrasada, eu te ensinei uma coisa. Que Eu quando a vou. gente tem uma equação de segundo grau, o A é um número que multiplica o x ao quadrado, o B multiplica o x, e o C é o número que não acompanha x, certo? Certo. De tal Então, forma a que... equação de primeiro grau não vai ter o primeiro, a letra A, só vai ter o B e o C? Exatamente. Exatamente isso. Então, como você pode perceber, eu pintei aqui os referentes aos coeficientes que o problema pede. O A é sempre aquele que multiplica o x ao quadrado, o B é sempre o que multiplica o x e o C é sempre o número sozinho, certo? Certo. Portanto, no nosso caso, nós temos que dizer que o A é 2, que o B é 4 e que o C é 10. Simples assim. 2, 4 e 10. Tem como, tipo, se algum for negativo, vai ter que colocar um exemplo, menos 10 ou só coloca um número? Tal qual eu lhe ensinei na aula passada, sim, o sinal vem junto. Tá. A equação é completa? Sim, ela é completa. Por que que ela é completa? Porque nenhum dos coeficientes, ou seja, nem o A, nem o B, nem o C,
são zero. Hum, Se algum deles fosse em zero, não seria completa, mas como todos eles são diferentes de zero, então ela é completa. Ok? ok, Vamos recapitular, então. Ó, outra coisa assim que eu gosto de orientar os meus alunos é o seguinte: não recomendo que você faça uma conta longa como essa num quadradinho pequeno desse. Talvez fosse melhor você pegar uma folha do seu caderno, né, e fazer sem poluição visual, né? Faça as coisas assim passo a passo, sem preocupação. Eu não quero ver hoje, nessas nossas 2 horas de aula, contas em papel pequeno. Meu olho é olho de velho, o que significa que eu já não enxergo muito bem. Portanto, preciso de uma letra bonita, ocupando bastante espaço, tá bom? tá bom. Tá bom. Isso seria muito bom fazer na sua prova até, mas isso é com o seu professor. Então, voltando aqui. X mais um ao quadrado mais x mais 3 ao quadrado igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. O problema não está pedindo para você fazer Bhaskara. O problema é saber se é uma equação de segundo grau. Do jeito que está aqui, não tem como saber, porque os termos estão compactados no parênteses. Temos que tirá-los do parênteses. Então, eu olho e vou começar por esse. Por quê? Porque ele veio primeiro, só por isso. Eu te ensinei uma coisa muito importante que o professor odeia quando vê vocês fazendo. X menos um ao quadrado, ou qualquer coisa, né, ao quadrado, não é cada um dos termos ao quadrado. Não é, não é, não é. É a multiplicação por chuveirinho. Então eu repito e faço o chuveirinho. Cada um dos termos aparecendo por meio do chuveirinho. Muito bem, depois eu juntei esses caras e pronto, cheguei no máximo que dá para simplificar. Outra coisa, assim, importante você saber, não dá para juntar esses dois caras aqui, tipo, subtrair um do outro. Não dá, porque isso aqui tá ao quadrado e isso aqui não tá ao quadrado. É que nem, por exemplo, você querer pegar a área da sua casa e diminuir da altura dela. Não faz sentido. É porque área é uma coisa e altura é outra. A área é metro ao quadrado, enquanto a altura é só metro ao quadrado. Então são coisas de naturezas diferentes, dimensões diferentes, não dá para juntar, tá bom? Então por isso que fica desse jeito mesmo. Próxima parte aqui, mesma coisa na outra conta, parari, parará, cheguei aqui nisso. Agora eu pego, substituo, veja, vou até trazer aqui, né, de novo. Eu peguei a equação e substituí, né, substituí cada uma das partes, né. Essa parte vem dessa, essa outra parte aqui vem dessa. Eu fiz a substituição, tá aí. Então a gente nota que é de segundo grau. É de segundo grau. A gente notou aqui embaixo, né? Porque apareceu esse termo x ao quadrado, sobrou ele. Então, se tem um termo x ao quadrado, é uma equação de segundo grau. Tá explicado aqui já o porquê, né? Expliquei muito bem explicado. Então, vou até apagar aqui. Testículo. Textinho. Então, agora, ax ao quadrado mais bx mais c é quem vai nos dizer os coeficientes que o problema pede, certo? Certo. Ó, observar os numerozinhos da frente do x e o númerozinho sozinho. Então não tem conta, né? Percebeu assim que conta mesmo de Bhaskara? Não tem, né? Que foi algumas simplificações. Beleza? Você acha considerável, tipo, na hora da prova, para eu ter certeza que tá certo, fazer Fazer o quê? a conta para ver se dá os resultados? É conta, já não tem outra conta para fazer além dessa aqui, né? Você está me perguntando se aparecer um problema igual a esse, você tem que fazer o chuveirinho? Sim, precisa. Se você não fizer, não vai ter como saber se é de segundo grau ou não, tá? Precisa fazer tudo que eu fiz, tá? Tá. Tem. Porque sim, professor, pode trollar, por exemplo. Eu olho para esse negócio aqui, tipo, você olha, pô, tá ao quadrado, pá, deve ser de segundo grau. Não é. Essa aqui não é, por exemplo. Eu só de olhar sei. Mas você talvez não saiba.
Bem, na verdade, eu não sei, nem eu sei mesmo, porque apareceu um sinal que eu não estava esperando aqui. Esquisito Stranger Things. Que também não sei. Não sei, realmente não sei. Tem que fazer a conta para descobrir, tá bom? Então agora você vai me provar se esse cara aqui é de segundo grau, não. Ou seja, você vai abrir todas as contas aí, vai fazer chuveirinho quando precisar, etc. Vai simplificar o máximo que você conseguir, igual eu simplifiquei, né? Juntei coisas e tal, subtraí, para. Você vai ter que fazer tudo isso para conseguir provar que ela é de segundo grau ou não, tá bom? Tá, Então faça aí tranquilamente e quando você tiver alguma coisa, me passa, tá? Passa a fotinho. Eu mandei o que a gente acabou de fazer lá no teu WhatsApp para você poder olhar. tá bom. Igual, esse tem o sinal de igual no meio. Aí eu abro o chuveirinho da primeira, do X, do primeiro, e abro do segundo e junto eles? Sim. Tá,
Eu terminei. Eu acho. Preciso de mais convicção. Você terminou ou não? Eu terminei. Muito bem. Então, se você terminou, pode me enviar a foto. Ah, você já viu. Então, você fez a distributiva, ficou desse jeito, mas já tem um erro, né? Vocês, como sempre, ignoram o sinal, nunca vi. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação dá mais, né? Vai ficar mais 4, não menos 4. Ok? Ok. Percebeu seu erro, né? Que é mais 4. Que mais? Vamos ver. Bem, tá tudo muito confuso aqui, né? Porque eu só tô vendo uma coisa, eu só estou vendo o lado esquerdo, né? Cadê? Ah, não, a conta do lado direito tá aqui também, falei besteira. Só que tu errou, por isso que eu estou achando estranho, né? Por que que não apareceu, não apareceu ao quadrado, cara? Quando você multiplicou 2x vezes 2x. Errada essa conta aqui, ó. Tudo errada. Tudo errado. Eu vou fazer porque se eu te pedir para resolver isso aí de novo, tu não vai conseguir nunca. Tá completamente. Essa aqui só o sinalzinho tá errado. Mas essa aqui tá horrorosa. Ah, sem falar que você esqueceu esses xizinhos aqui que estavam na frente também, né? Eles não somem da conta assim se você não mostrar pro professor como, né? Anyway, vamos lá. 1 menos 2x vezes 1 menos 2x. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 2x é menos 2x. Porque o 1, quando multiplica, multiplica, não é somar. Né? Você fez aparecer um 3x. Tá vendo lá a coisa que você fez? Sim. Percebeu o seu erro, né? Então, fica atento aí. Muito bem. E mais? Daí, beleza. Aqui 1 com 1. 1 vezes menos 2x é menos 2x. Menos 2x vezes 1. Multiplicou por 1, permanece a mesma coisa. Chuveirinho é multiplicar, não é somar. Então vai ficar menos 2x, não tem nada de 3x que apareceu lá. Agora vamos para a última. Menos 2x vezes menos 2x. Começa que é menos com menos. Na multiplicação, ó, eu sou um cara que fala pouco. Todas as palavras que eu falo são úteis. Então, quando eu falo na multiplicação, é para prestar atenção. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Por que que eu estou falando na multiplicação? Porque na soma e na subtração não é essa a regra. É só na multiplicação que o menos com menos vira mais. Beleza? Isso você já aprendeu assim há 1 milhão de anos atrás na escola. 2x vezes 2x, bem, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E x vezes x, quanto é? X vezes x é x ao quadrado. Já falei isso algumas vezes hoje também. Muito bem, então de novo dá para a gente juntar esses dois caras, porque eles são iguais. Então vai ficar menos 2 com menos 2 é menos 4. X, que acompanha, como se fosse menos 2 reais, menos 2 reais, você fica com uma dívida de menos 4 reais. Não é reais, é X. Esse 4x ao quadrado aqui também. Então, né, tem algumas coisas acontecendo aí. Veja, sua conta, ela originalmente era x que multiplica x menos 2 ao quadrado igual a x, você esqueceu esses xzinhos na frente, 1 menos 2x ao quadrado. Muito bem. Daí você fez essa abertura de parênteses. Até agora você não mexeu nesse x na frente. Essa abertura de parênteses sua deu quase certo. Ficou x ao quadrado menos 4x mais 4. Arruma esse sinal aí. E o outro estava completamente errado, daí eu refiz.
Foi isso. Então agora você tem duas saídas para esse impasse. Qual é o impasse? O fato de ter um X na frente. Você tem a saída fácil e você tem a saída difícil. A saída fácil é você aprender uma coisa. Que coisa, professor? O seguinte, quando você tem x igual multiplicando dos dois lados, como é o caso aqui, os dois lados do igual, lado esquerdo do igual e aqui o lado direito do igual. Quando você tem o x multiplicando todo mundo dos dois lados, como é o caso aqui, você pode, olha só, cortar eles, né? Cortou, cortou, porque eles estão dos dois lados iguais. Ah, professor, e se fosse um númerozinho só, se em vez de x fosse o número 2 aqui e o 2 aqui? É, se for igual, também dá para cortar. A gente sempre corta as coisas dos dois lados do igual quando elas são, ó, igual, certo? É que nem, sei lá, eu tenho uma grana no banco. Você também tem uma grana no banco, nem lembro seu nome, tadinho. Qual que é o teu nome mesmo? Sofia. Então vou colocar a Soa aqui, né? Porque os nossos dois nomes começam com S. As nossas granas são iguais no banco. Muito bem, digamos, né? Daí eu dobro a minha grana. Se você quiser manter a mesma grana do banco, você vai ter que dobrar também. De tal forma que se a gente cortar esse 2 aqui, não vai mudar o fato que está sendo comentado aqui, que as nossas granas no banco são iguais. Então é isso que significa cortar, é não mudar nada, porque dos dois lados é igual. Basicamente é isso. Entendeu mais ou menos a lógica do corte? Sim. Muito bem. Então, como tem x dos dois lados do igual, e eles são iguais, são dois xzinhos iguais, a gente pode cortar. Esse é o jeito fácil. Só que para isso você tem que entender essa parada muito interessante que eu falei. Tendo em vista isso, vamos lá. Tendo em vista isso, vamos lá. Tem a outra forma, né? A outra forma seria fazer o chuveirinho também, veja só. Né? Seria fazer x vezes x ao quadrado, x vezes menos 4x, x vezes 4, aqui também x, aqui fazer um monte de multiplicação, que nesse caso é inútil. Mas em outros casos talvez seja importante, porque, bem, porque pode ser que no outro caso não tenha x exatamente, né? Mas sim um númerozinho, ou alguma coisa do gênero. Então, cuidado, né? Fique atenta. Quando for igualzinho, igualzinho, beleza. Se não for igualzinho, igualzinho, aí você vai ter que fazer o chuveirinho, tá bom? Tá bom. Então, por hora, te salvei dessa conta gata. Sendo assim, continuemos. Agora que a gente percebeu a parada toda aí, percebemos que só sobrou quem estava dentro do parênteses. Então eu vou só escrever de novo quem estava dentro do parênteses. E agora, como é que a gente resolve? A gente resolve da seguinte forma: tem que passar todo mundo para a esquerda, beleza? Todo mundo. Por exemplo, já temos o x ao quadrado na esquerda, o menos 4x também está na esquerda, o mais 4 também está na esquerda. Agora, esse 1 tem que ir para a esquerda. Como ele é positivo, vai para o outro lado negativo. O menos 4x também tem que ir para a esquerda. Esquerda do igual, trocar de lado. Quando troca de lado, troca de operação. Era menos 4x, fica mais 4x. O 4x ao quadrado positivo também vai para a esquerda. Troca de lado, menos 4x. Trocou de operação. Muito bem.
Agora, agora, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Opa, x ao quadrado junta com x ao quadrado, x normal com x normal, nume com nume. Tá bom? Sim. Igual, se eu já souber, em vez de desembaralhar, souber, tipo, de cima, juntar com de baixo, eu posso cortar essa etapa? Olha, se você se garante, mas você tá errando umas coisas muito básicas aí, eu recomendo não cortar etapa nenhuma, hein? Tá. Beleza? Muito bem. Eu me garanto cortar uma etapa ou outra, mas até eu mesmo preciso fazer umas contas no papel, senão me perco. Imagina você, né? Não trabalha com isso. Há muitos anos eu trabalho com isso antes de você nascer, talvez. Muito bem. Então, a gente pode juntar os verdinho claro ali, x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Isso vai dar menos 3x ao quadrado. Porque aqui é uma dívida de R$ 4 e aqui é R$ 1 que colocaram para. Estou falando real de forma ilustrativa, tá bom? Para você Sim. pensar de um ponto de vista prático. Não é real. Então, aqui, menos 4x mais 4x. Pô, é a mesma coisa, né? Só que um é positivo e outro é negativo. Então, zero. Então, vamos dizer assim, vai ficar 0x ao quadrado. Olha só que loucura. Obviamente, a gente não vai manter isso aí por muito tempo. Eu só estou deixando assim para ficar claro na sua cabeça. E aqui, obviamente, deu 3, né? Não vou nem conversar muito sobre isso. Então, dando aquela simplificadinha, vai ficar menos 3x ao quadrado, mais 3 igual a zero. Então, essa de primeiro. Por que que ela é de primeiro? Porque ela não tem o X no meio. Bem, eu estou há 38 minutos lhe dizendo que para que uma equação seja de segundo grau, ela Tem que ir precisa. quadrado. Exato, ela tem que ter o quadrado. E essa aqui tem o quadrado, certo? Ela Certo. tem o elevado a 2. Então, ela é quadrática. O que ela não é completa. Porque, como Uhum. você reparou, ela não tem o x do meio. Mas antes de a gente falar sobre a completude dela, a gente pode fazer uma coisa para que nossa conta fique mais bonita, vamos dizer assim. Você está vendo que aqui tem o número 3 aqui também, né? Sim. Bem, numa situação como essa, a gente pode, olha só, dividir todo mundo pelo mesmo número. Porque aí a conta fica um pouco mais simplificada. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Então vai ficar 1x ao quadrado. Claro que esse 1 é muito feio, mas por hora eu vou deixar ele ali. E 3 dividido por menos 3 é menos 1. Muito bem. Então veja só, trabalhar com 1 é muito melhor que trabalhar com 3. Não é mesmo? Sim. Então pronto, ela é uma equação de segundo grau. Expliquei o motivo. Bem, quem é o A, o B e o C? O A é o número que multiplica o x quadrado. O B é o número que multiplica o x. Você não está vendo o x sozinho do meio. Então é porque o B é zero, como eu havia mostrado aqui em cima, certo? O Certo. número que. Putz, aqui eu comi bola. Aqui era 4x, não era 4x ao quadrado. É, bem, 0x, né? Tinha um zero no x do meio. Então B é zero. Ah, mas eu não tô vendo zero aqui. Não importa, se tu não tá vendo é porque é zero. Se você não vê dinheiro no banco é porque você tem R$ 0 no banco. E quem é o seu? Seu número sozinho, que é o menos um. Ah, mas o sinal é, tem que pôr o sinal junto. Beleza? Beleza. Então, veja que, apesar de você ter tentado, você errou, mas a primeira parte foi quase boa. Só esqueceu a coisa do sinal. O problema foi essa parte que foi horrorosa. Então preste atenção no que eu fiz aqui, porque eu vou te pedir uma igual a essa, tá? Vai me dar um número ou outro só. É, veja só, né? Então, de fato, você começou trabalhando com os parênteses, o que foi muito bom. E daí eu repeti os termos do parênteses e fiz as multiplicações, ó. Ó, vezes não é mais. Por isso que ficou menos 2x essa multiplicação. Ou menos 3x, que nem você colocou, certo? Então tome cuidado com isso.
Aí eu fiz todas essas coisas, juntei quando dava, fiz do outro lado, eu não entendi por que que sumiu aqui a coisa. O que que é isso? O que que é isso? Daí eu fiz a substituição do que você resolveu quase certo e do que eu resolvi certo. Cortei os x's, que eles eram iguais, dos dois lados do igual, ficou desse jeito. Passei todo mundo pro lado esquerdo, juntei. Veja, simplificação. Eu não estou mudando o que a equação é. Continua sendo igual a zero. Só que eu estou simplificando para trabalharmos melhor. Olha só, tudo aquilo virou isso. Muito mais simples de trabalhar. Então, simplificação não está aí para te atrapalhar. Está aí para te ajudar. Beleza? Beleza. Pronto. Agora é a tua vez. Agora eu vou bolar uma parecida, tá bom? Tá. Então vai ficar, veja só. X ao quadrado, bem bonitinho aqui para tu não reclamar da minha letra. X ao quadrado, x menos 3. Cuidado com o sinal. X ao quadrado, 2 menos x. Tudo isso ao quadrado também. Beleza? Beleza. Então, beleza. Eu vou te enviar o que eu fiz e você trate de fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz, só está mudando os numerozinhos, né? Mas a lógica por trás é a mesma. Então, de novo, faça aí o máximo possível sem me perguntar nada, porque amanhã eu não vou estar lá, né? Infelizmente. Se errar, errou. Eu corrijo depois, tem problema.
Acabei. Vamos ver. Deixa eu baixar aqui. Três vezes 3 é 6. Hã? 3 vezes 3 é igual a 6. Não. Então aqui não é 6, certo? Certo. Não corrija. Vamos ver o próximo. Hum. Menos x vezes menos x. Menos vezes menos. Não é menos. Menos vezes menos é mais. Certo? Certo. Não é menos, é mais. Daí, você jogou fora o x sem mostrar que cortou. Tudo bem. Você supostamente passou todo mundo para a esquerda do igual, mas não colocou um igual aqui a zero. Péssimo, errado. O professor vai dar errado na conta toda. Ahn, peraí. Você. Não tô entendendo nada que você fez. Você manteve esses caras aqui com o mesmo sinal, beleza. Significa que você passou esses outros caras para outro lado. O problema é que você continuou mantendo o sinal deles, né? Ó, esse aqui você manteve, os outros dois você não manteve. Meu Deus, que confusão. Tem que trocar o sinal de todo mundo quando troca de lado. Beleza? Beleza. Então, recomendo que você refaça tudo. Paga tudo e refaz tudo. Muita coisa errada para ir arrumando de pouco em pouco vai causar ainda mais confusão. Mas se quiser também, pode fazer do teu jeito. Contanto que você me envie a resposta certa, beleza? Acabei de explicar teus erros. É só corrigi-los, prestando bastante atenção nos erros, e me enviar a foto, beleza, tá?
Terminei. Beleza, vamos ver. Ah, certo, certo. Ah, manteve aqui, trocou ali. Maravilha! Agora tá tudo certo. Daí faltou você concluir isso aqui que você chegou. É uma equação de segundo grau? Não. Não, exatamente. Não é. Muito bem. Então, exercício feito. Vamos para aí, né? Então, eu fiz, eu te auxiliei, e agora eu, sem dar dicas, quero ver como é que você se sai nessa aqui. Jesus. Bem, quando você tinha 10 anos de idade, a tia te ensinou o seguinte: primeiro faça as contas de dentro do parênteses. Mas tem dois? Tem dois parênteses, então tem que fazer a conta dos parênteses mais internos primeiro. Tá. Quando a gente olha aqui, está rolando um chuveirinho dentro, né? Esse primeiro chuveirinho. A hora que você fizer o chuveirinho, bem, as coisas de dentro vão sair dos parênteses, né? E vai sobrar só o outro parênteses que eleva ao quadrado. Então é só fazer as coisas aos poucos, não tem pressa, não tem problema. Ok. Primeiro faço o chuveirinho, depois eleve ao quadrado, sem pressa.
Eu tentei. Tudo errado. É. Primeiro, antes de mais nada, você só fez a parte de dentro. Por que que você não elevou ao quadrado depois? Esqueceu desse 2 aqui? Entendeu minha pergunta? Uhum. Por que que você não fez? Eu tentei. Você não tentou, não estou vendo nada escrito. Ah, tá, você fez, você tentou, é verdade. Só que você esqueceu do parênteses, né? Hum. Ah, meu Deus, se não tiver assim igual vocês não fazem, eu acho isso incrível, cara. Ó, olha só o que você fez, olha isso. Beleza, aqui tinha dois parênteses. Muito bem, você fez o chuveirinho. Errou, mas tudo bem. Chegou nesse negócio. Daí, esse negócio todo, de acordo com o que você copiou, estava ao quadrado, certo? Certo. Aqui você já não usa a mesma coisa de colocar o parênteses. Não entendi por quê. Daí é óbvio que quando você faz a conta, não chega na resposta certa. Então, assim, tudo errado. Ó, vai fazer de novo. Eu vou te explicar teus erros, detalhe a detalhe. Quando você fez a distributiva aqui, x ao quadrado, ok. Mais 3x, porque é menos. 3x, 3 vezes x é mais 3x. Daí depois. Ah, também dane-se a ordem, né? Eu não sei a ordem que você fez, de toda forma, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3x. 3 vezes x mais 3x. Se a questão é essa, um deles tem que ser mais, né? Um deles vai ter que ser mais. Tem um sinal de menos e outro com sinal de mais, um deles vai ter que ser mais. Então, você colocou os dois com sinal de menos, não entendi. E aqui, 3 vezes 3 menos 9, beleza. Então, tipo, tu errou o sinal de um deles. Claro, não pode errar sinal. Errou o sinal, errou a conta toda. Então, por exemplo, aqui, eu não sei como que, quando você tinha aqui menos, né? Menos 3 com menos 3 deu menos 9. Por quê? Se tu tem R$ 3 de dívida e a sua dívida, vai lá, você compra outra coisa de R$ 3, sua dívida não pula para 9, sua dívida pula para 6, né? Não dá mais para errar a conta de menos. De toda forma, já estava errado antes. 3x com mais 3x corta, esse cara desapareceria. Sobraria só esse e esse. Aí, muito bem. Daí você tinha que fazer a multiplicação, porque essa coisa toda estava ao quadrado. Quando faz a multiplicação, tem que pôr o parênteses, que nem todos os casos que nós fizemos na aula de hoje. E não pode esquecer de igual a zero, ou, no caso, igual a 100. Não pode esquecer de igual a 100. Não pode esquecer de igual a 100. Agora, se você fizer a distributiva aqui de novo, o chuveirinho, não vai dar o que estava aqui. Claro, você tinha errado lá porque tinha um termo a mais, né? Da forma, essa linha aqui está errada. Entendeu? Então tem algumas coisas para arrumar aí que você está errando por falta de concentração. Confiança, principalmente confiança. Você sabe fazer conta com sinal, você sabe que menos com menos dá mais. Você sabe fazer conta de menos, de mais. Você sabe simplificar, você já fez contas iguais a essa hoje. Tá bom? Então, reescreva as coisas aí corretamente e tente chegar na resposta certa, beleza? Beleza. Vai lá.
Vê se agora tá certo. Não. Ah, bem, uma parte tá certa, né? A parte que eu fiz. Tá errado. Você hoje já fez 1000 vezes essa conta do x quadrado, bem, do x vezes x, né? Você já fez x vezes x. Todas as vezes que você fez x vezes x, tipo aqui, você chegou na resposta certa, x ao quadrado. Certo? Certo. Daí aqui, quando você vai fazer x ao quadrado vezes x quadrado, do nada aparece um 2 na frente. Não, né? Tem esse 2 aí. O que aconteceria é que esse 2 do x ao quadrado com esse 2 do outro x ao quadrado soma e vira 4 aqui. Regra de potenciação. Então, não tem esse cara aqui. Daí, aqui, era x ao quadrado, você multiplica por menos 9 e o quadrado some? Não, né? Menos 9x ao quadrado. Agora você multiplicou esse aqui também, menos 9x ao quadrado. E menos 9 vezes menos 9 é mais 81. Daí aqui não tem esse cara. Aqui é 4. Opa. Aqui é 4, menos 9 com menos 9 é menos 18, só que é menos 18x ao quadrado igual a 100. Bem, essa equação é uma equação de segundo grau. O que você acha? Sim. Não, ela não é de segundo grau. Você deve estar pensando que ela é de segundo grau porque ela apresenta um termo x ao quadrado, certo? Só que Sim. isso não é o suficiente para ser de segundo grau. Por quê? Porque para ser de segundo grau, o maior termo, o termo com o maior expoente, tem que ser o x ao quadrado. E aqui o termo com maior expoente não é o que está com x ao quadrado, e sim o que está com x à quarta, porque 4 é maior que 2, certo? Entendi. Portanto, essa é uma equação que não é de segundo grau, é de quarto grau, beleza? Beleza. Bem, chega disso. Vamos falar de equação de primeiro grau, que é o que vai cair na sua prova também. Vamos ver. Hum. Bem, a ideia das equações de primeiro grau é descrever situações simples. Por exemplo, aqui, ó. Situação bem simples. A empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 95 e mais 5 por programa extra comprado. Deste modo, o valor pago no final de cada mês, claro, né? Eu acho que tu concorda comigo, não precisava ser uma aula de matemática para isso. Vai depender do número de programas comprados, porque assim esse negócio. Óbvio, quanto mais programa você compra, mais caro vai ficar no fim do mês. Então aqui ele mostra, se você não comprar nenhum programa, bem, você tem que pagar pelo menos a taxa, né? R$ 95. Se você comprar um programa, vai ser o 95 mais 1 vezes 5. 1 porque você comprou um programa, 5 porque cada programa custa 5. Se você comprar dois, vai ser 95 é a taxa, mais 2, porque foram dois programas, e 5 porque cada programa custa 5. E assim sucessivamente. Então, a gente pode dizer que Y é o preço total a ser pago no fim do mês, enquanto o X é a quantidade de programas. E assim a gente escreve essa equação que descreve o quanto vai ser pago no fim do mês, que ele chama de Y, em função da quantidade de programas.
não é mesmo? Sim. Por acaso, digamos que você comprasse 10 programas. É só vir aqui no X, colocar 10, fazer a conta e pronto. Você descobre quanto que vai ter que pagar, caso você queira comprar 10 programas. É bem simples, não tem nada demais aqui, né? Não precisa ser um gênio para construir uma equação, é só dar nome às coisas. É só dar um nome matemático às coisas. Y é o preço, poderia chamar de P se quisesse. X é a quantidade de programas, poderia chamar de Pro. E assim vai. Beleza? Beleza. Bem, então aqui tem uma outra situação, mesma ideia, né? O Paulo recebe um salário de 1.200 para trabalhar nessa empresa aí, e mais R$ 40 por cada assinatura que ele vende. Então, se ele vender uma, vai ser 1.200 do salário dele, mais um, 240. Se vender duas, 240. Se vender, e assim sucessivamente. Portanto, a gente pode criar uma equação para o Paulo aqui, que vai indicar simplesmente quanto que ele vai ganhar no fim do mês, em função de X, ou seja, da quantidade de revistas que ele venda. Ó, vir aqui e colocar, né? Digamos que ele venda 100. Ele vai colocar X igual a 100, multiplicar pelo 40, depois vai somar aqui com 1.200. E assim sucessivamente. Muito bem, não tem nada demais. Bem, eu vou fazer o seguinte. Ahn, eu vou fazer essa questão aqui das roupas. Não, 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 eu vou fazer a questão dos carros, porque eu sou menino. Então, depois você vai fazer a das roupas. Em um estacionamento, deixa eu apagar esse negócio aqui. Poderia ser uma resposta. Também não precisa trazer esse monte de carro para cá, né? Vou pegar só a parte que nos interessa. Assim. Em estacionamento são cobradas as seguintes tarifas. Pela primeira hora, 5. Pela segunda hora, 2 por hora. Ou seja, você paga R$ 5 só de entrar nesse estacionamento, vamos dizer assim. Você colocar teu carro e tirar, já paga 5. Daí, a cada hora que você ficar, paga mais R$ 2. É parecido com a questão das revistas, é parecido com a questão das outras coisas que a gente viu lá que eu já esqueci. Se X representa o número de horas que um carro permaneceu no estacionamento e Y, o valor a ser pago, qual é a lei da função? De antes, Y é o que vai ser pago. Vai ser igual a 5, que é, vamos dizer assim, o valor fixo de dinheiro, só de você pôr lá, como se fosse a taxa, como se fosse o salário do cara da revista, mais 2 por cada hora que você ficar. Então a gente multiplica o 2 pelo X, que vai representar as horas. Tanto, obviamente, nessa situação, se o cara ficasse 10 horas, ele pagaria, vamos dizer, 5 só para entrar, e 2 vezes 10, 20. Certo? Então, é a mesma coisa que colocar o 10 aqui, 20, como eu falei, 25. Então, essa equação descreve essa situação. Ok? Sim. Então, não tem muito esquema. É só ficar esperto. Agora, sua vez. Deixa eu pegar aqui. Bem, eu quero que você responda todas essas perguntas e me envie a foto da resolução, tá? Ok.
Pronto. Ah, vamos ver. Na compra de 2 blusas, qual será o preço pago? 80. E na compra de 10? 400. Para cada quantidade comprada dessas blusas, o preço associado é único? Sim. Porque se você compra quantidades diferentes, você tem preços diferentes, é óbvio. Quanto mais, Sim. mais você paga. C. A relação entre a quantidade de blusas compradas e o preço que você paga é uma função? Sim, tipo as que nós estávamos fazendo. Determine o preço pago. Meu, o que é isso que você escreveu? Que equação é essa? Veja se essa tua equação faz sentido aí. O que é o X para ti? Número de blusas compradas, certo? É 10. Não, tem nada a ver. Nada a ver. A gente deixa X quando a gente ainda não sabe ou não quer, ou deixa genérico a quantidade que nós estamos pensando em colocar em conta. Por exemplo, no meu caso aqui, não tem nada ainda de horas na equação. Daí eu pego e penso, pô, eu vou, sei lá, 10 horas. Meu carro 10 horas estacionado. Venho aqui e coloco 10, certo? Certo. Aí eu faço a conta, chego na resposta. Agora, pela mesma lógica, se a gente jogar zero no X, ou seja, não comprar nenhuma camisa, qual que vai ser a resposta da tua equação? O que vai acontecer se eu colocar zero aqui? Nada. Nada? Não vai dar 400? Faz sentido isso? Você não comprar nenhuma camisa e pagar R$ 400? Não. Então de onde você tirou esses 400, cara? Eu pensei que era pra fazer igual a. Tá escrito alguma coisa para aqui, ó, determine igual a o preço? Não. Não. Então não inventa coisa. Tá. Determine o preço pago em função das blusas compradas. Cada blusa que você compra é 40. Não comprar nenhuma blusa não paga nada. Então a equação seria simplesmente y igual a 40x. Cada blusa que você compra, você paga 40. Comprar 5 blusas, vai pagar 40 vezes 5. E Entendi. assim vai. Ok? Ok. Ah, tá bom. Então, vamos fazer outra dessa aí. Não pode viajar. Vamos fazer. Essas questões estão horrorosas. Mas eu gostei dessa 8 aqui, bem completa. Aqui, ó, esquece que tu tá numa aula de matemática. Isso aqui poderia ser um problema da tua vida real. Vai no mercado e compra um negócio, como é que vai ser? Tu não vai ficar escrevendo conta na hora, mas você vai pensar de um ponto de vista de conta. Então pense agora também. Esse problema é bem discutível desse ponto de vista. Beleza? Não tem nada que tu não tenha visto já e não saiba mesmo sem matemática. Então dá uma pensadinha aí.
Terminando, você manda foto aí, hein? Tá bom, eu tô na era já. Beleza. Vê se tá certo. Vejamos. Ahn, represente o curso diário em função da quantidade N de pirulitos. Tá, me diz uma coisa, onde é que tá a resposta da A? Não tem A aqui, só tem a partir de B. É isso. Tá, e cadê o X? Ou melhor, cadê o C e cadê o N, né? Porque aqui tá escrito C e N. Na tua eu tô vendo Y e poderia ter um X, mas não tô vendo X.
De onde você tirou esse 23 aqui? Esse 23 aqui. O que é isso? É porque na minha cabeça 120 ou 1,20 para dar 27. E, se um dia ele vender 200 pirulitos, terá lucro ou prejuízo? Lucro. 240 menos 27, por quê? Não entendi. O que é esse 240 aqui? O lucro. Ah, sim, se ele vende cada pirulito por 120, ele vende 200, ganha 240, beleza. E ele tem um custo de 27, porque 30 centavos vezes 200 dá 27. Tá bom. Ah, qual é o número mínimo de pirulitos que esse fabricante deverá vender por dia para ter lucro? Você achou 24. Como é que você chegou nesse 24 aí? Porque se ele fizer. Bem, eu fui multiplicando até chegar a 27. Aí chegou a 27, eu coloquei mais um. Sabia que é para não ficar multiplicando que a gente cria equação do jeito certo? Porque se a tua equação descreve o custo, que deveria ser 27 mais 0,30 vezes a quantidade de pirulitos, para não ter lucro, o custo tem que ser igual ao lucro, né? Para não ter custo e nem lucro. Não tem que ser igual ao outro. Aí tu fica no 0 a 0, certo? Certo. Então, se ele está falando ali o número mínimo de pirulitos para que tenha lucro, bem, cada pirulito ele vende por 1,20. Então, se eu quero que o custo seja igual ao lucro, a gente vai igualar essas duas equações. Essa equação é do custo, 27 só de abrir a loja aí, e 0,30 vezes N, porque cada pirulito tem um custo de 30 centavos, mas ele vende cada um a 1,20. Então, se o custo é igual ao lucro, 1,20 vezes a quantidade de pirulitos é igual à expressão que dá o custo da venda dos N pirulitos. Com isso aqui, você encontraria a quantidade de pirulitos sem precisar ficar chutando, entendeu? Entendi. Por isso que você precisa fazer as equações do jeito certo, do jeito que eu expliquei. Tá bom? Tá bom. Bem, então eu recomendo aí que você tente fazer as coisas, essa questão em especial, de novo, né, por meio da equação, não ficar chutando coisa, porque pode ser que a quantidade de pirulitos tenha a ver com milhares de pirulitos. Você vai ficar fazendo milhares de multiplicações? Não, né? Você precisa da equação para chegar na resposta certa. Tá. Beleza? Então tá bom, boa sorte na prova. Tchau, tchau. Tchau.